perspectiva de Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada Conhecimento da língua, autoria. Como Le Breton era o grande... Vamos examinar hoje, então, algumas das concepções do Hilary Putnam, né? Já me perguntaram se é homem ou mulher, né? É homem, Hilary Putnam. Ele nasceu em 1926 em Chicago, né? Trabalhou com Hans Reichenbach, né? Que é uma pessoa de Berlim, mas bastante ligado ao empirismo lógico, né? No período em que fez o doutorado na Universidade da Califórnia, né? Depois lecionou em várias universidades, em Princeton, no MIT e principalmente em Harvard. E um dos aspectos interessantes da sua filosofia é que ele mudou várias vezes, né, a sua concepção sobre os assuntos, né, suas posições filosóficas, suas perspectivas, né. Ele acabou sendo, às vezes, um dos principais formuladores de uma tese e depois um dos principais críticos da mesma posição, né, deixando até alguns dos seus seguidores mais ou menos sem saber por que estavam do lado dele, depois estavam do outro lado, né, mesmo, né. Então, ele tem pelo menos 3 fases diferentes, né? Pelo menos 3, nós vamos falar um pouco dessas 3, alguns chegam a falar em 4, né? Vamos falar um pouco dessas 3 fases diferentes do seu pensamento, né? E uma tese que de fato, é uma visão que de fato perpassa toda a sua trajetória, né, em diferentes sentidos, é a questão do realismo, né? Ele vai entender o realismo de várias formas diferentes, né? Mas, de certa forma, ele sempre vai tentar mostrar que é a importância de se manter uma visão realista, uma concepção realista acerca do conhecimento, acerca da ciência, até da ética também, e por aí afora, né? Bom, na sua primeira fase, né, ele, especialmente no início da década de 70, ele reconhece que essa visão realista, né, essa concepção realista estava tomando força, né? Vários filósofos, inclusive ele, né, o realismo podia ser questionado como uma tese de natureza metafísica e que não teria, né, poderia não ser aceita por vários filósofos contrários, né, a essa visão metafísica, né. Ele reconhece a importância que o realismo, nesse período da década de 70, passa a assumir, né, na filosofia em geral, né, especialmente dentro dessa linha analítica de filosofia. Então, um texto importante que vai, né, nessa linha são aquelas conferências do Kripke, né, Naming and Necessity, né, em 1970, depois publicado em 72, né, em que procura mostrar, né, apresentar a gente poderia chamar de uma teoria causal da referência, né, uma nova forma de estabelecer uma ligação, né, entre o termo e o referido, sem a mediação dessa noção de sentido ou de significado, né? Você poderia fazer uma relação direta causal entre o termo e o referido. Um texto desse mesmo período é um texto do Putnam, né, de 1974, que também ficou muito conhecido, chamado The Meaning of Meaning. É um artigo, né, foi publicado nas coletâneas, um artigo longo, né, em que ele procura fazer o mesmo que Kripke fez, no mesmo estilo, realista, né, uma semântica realista, vamos chamar assim, né, para as chamadas espécies naturais, né, não mais para os nomes próprios nem aparecem na ciência, né, para as chamadas espécies naturais, como água, ouro, tigre, né, as chamadas espécies naturais, que é também uma visão bastante realista, né, de que o mundo, né, está, né, composto de certas espécies naturais. Não são apenas convenções nossas na maneira de recortar o mundo, mas propriamente espécies naturais que compõem o mundo. Um outro autor importante é o Boyd, né, Richard Boyd, que ele vai desenvolver um argumento que já tinha sido apresentado antes, mas ele vai dar uma nova feição a esse argumento, chamado argumento do milagre ou do não milagre, né, na defesa do realismo científico. Tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre essa primeira fase, né, caracterizando, então, algumas teses do realismo, que nós poderíamos chamar de realismo metafísico. O próprio Putnam não chama de realismo metafísico, nessa fase dele, o seu realismo. Ele vai chamar depois, quando passa a criticar o seu próprio realismo. Mas nessa fase em que ele apresenta,
ele se diz apenas um realista sem outras qualificações. Bom, do ponto de vista dessa perspectiva realista, né, há várias teses envolvidas. O que é importante, se fala muito que o realismo é um pacote de teses, não é uma tese só. Há várias teses envolvidas numa concepção realista. No que diz respeito ao realismo de natureza metafísica, né, há pelo menos 3, 4 teses aqui importantes. A primeira, o mundo consiste numa totalidade fixa de objetos que não dependem da mente. Então, é a ideia da existência e independência do mundo exterior. O mundo existe e é, em grande parte, independente dos nossos esquemas conceituais, das nossas teorias, da nossa imaginação. Então, essa ideia de que existe, o mundo existe e, em grande parte, ele é independente. Claro que, em parte, não é, porque com a intervenção humana, com os artefatos criados, etc., aí, obviamente, ele se modificou nesse ponto. Mas, em grande parte, pensando no mundo como um todo, ele é independente. Segunda tese é que existe exatamente uma descrição completa e verdadeira de como o mundo é. Então, o mundo é de um certo modo, e existe uma descrição, é possível, então, supor uma descrição que seja, ao mesmo tempo, completa, perfeita. Talvez eu não tenha essa descrição, claro que não tenho, mas de como esse mundo é. Então, o mundo é de um certo modo, é possível, então, haver uma descrição completa e perfeita de como é esse mundo. Que talvez seja meu objetivo chegar a ela, me aproximar dela. Tal. Bom, mas quando eu chego a falar isso, a noção de verdade aparece. Bom, o que seria, então, a noção de verdade? A noção de verdade aqui é vista como correspondência, a verdade como correspondência. Numa linha tipicamente realista. Depois que o realismo não tem que pressupor uma tese da verdade como correspondência, mas, em geral, ele está associado a essa tese. Então, a verdade envolve algum tipo de relação de correspondência entre as palavras ou signos proposicionais e as coisas, ou conjuntos de coisas exteriores. Então, essas são 3 teses fundamentais: existência e independência do mundo exterior, uma descrição verdadeira e completa do mundo é possível, e a verdade é entendida como correspondência. É uma perspectiva que o Putnam chama de externalista. Então, você tem o mundo, você tem o sujeito e o mundo, e aí você tem a mente e o mundo, na linguagem dele, a mente e o mundo, e você tenta, com a mente, encontrar uma representação adequada desse mundo. Em grande parte, uma coisa é independente da outra. São separados. Essa perspectiva externalista, Putnam também chama o ponto de vista do olho de Deus. Como se eu pudesse, então, de fora, olhar aqui, as minhas representações mentais, o mundo tal como ele é, e ver se de fato existe essa correspondência ou não. A visão que ele chama de externalista. Então, essas teses são teses que, em geral, vão caracterizar um realismo de natureza metafísica, que vai ser defendido por Putnam nessa primeira fase do seu trabalho, a primeira fase que não dura muito, já em 76 ele começa a ver dificuldades aí nessa visão, e passa depois a fazer críticas a essa posição realista. Primeiro, a questão semântica, questão semântica que se coloca. Nós temos, então, questões ontológicas, a existência do mundo exterior, uma questão semântica, a noção de verdade, de referência, entendidos em termos realistas também, uma teoria causal da referência, uma teoria da verdade como correspondência. E, se nós quisermos incorporar isso, tendo em vista o conhecimento científico, nós temos que dizer outras coisas mais, transformar esse realismo em realismo científico, de que a ciência nos fornece recursos intelectuais e materiais, etc., que nos permitem ter algum tipo de acesso a esse mundo.
que chama de acesso epistêmico ao mundo, né? Que com a ciência, com os recursos da ciência, com os métodos da ciência, com as teorias da ciência, os instrumentos da ciência, né? É possível ter algum tipo de acesso a esse mundo, porque eu poderia ser um cético, né? Esse mundo é tão independente de mim que eu não posso vir a conhecê-lo, né? Não, segundo o realismo agora científico, que incorpora essas teses, né? A ciência, né, nos fornece, né? Dispomos na ciência de certos recursos, né, que nos dão algum tipo de conhecimento, um conhecimento falível, aproximado, né, mas que, de certo modo, converge para, né, a verdade, né? Esse é chamado realismo convergente, né? É um conhecimento que nos leva a uma aproximação constante, né, ou pelo menos contínua, uma aproximação de uma descrição verdadeira do mundo, né? Então, a ideia de que a verdade é um objetivo da ciência, né? E a ciência, no seu desenvolvimento, né, na sua evolução, na sua transformação ao longo do tempo, né, no seu aperfeiçoamento, né, se aproxima cada vez mais, pode estar muito distante ainda, né, mas se aproxima cada vez mais, né, desse objetivo, né, que não é, né, é mais um ideal, obviamente, que você tem, que, né, talvez nunca venha a ser alcançado, mas acaba, né, sendo importante para a atividade científica, né? Esse desejo, né, esse empenho de conhecer a verdade, né? Tentar se aproximar cada vez mais de um conhecimento verdadeiro do mundo, né? O que ocorre com a ciência é que a ciência, ela postula, né, entidades que são inobserváveis. Ela não fica no campo né, apenas do sensível, do observável, né? A ciência, frequentemente, para dar explicações, para fazer previsões, né, para sistematizar, né, o conhecimento, ela tem que ir além daquilo que é dado pela experiência, né? Tem que construir um quadro teórico, né, cujos termos se referem, né, cujas teorias se referem, né, a entidades que são inobserváveis, a processos que são inobserváveis, né? A ciência constantemente faz uso desse recurso, né, de postular entidades e processos inobserváveis. Bom, então a ciência, né, vai além desse campo do observável, né, e a questão que se coloca para um realista, né, é a seguinte: como que nós vamos justificar a nossa crença de que existem, por exemplo, os elétrons, de que existem genes, de que existe um campo eletromagnético, né? Essas noções, né, típicas da ciência, mesmo quando essas entidades como genes não eram, né, não podiam ser minimamente observadas e etc, né? O que legitima essa postulação de entidades e de processos inobserváveis na ciência, que é muito comum isso, né? O atomismo é um caso típico, né, que se postula a existência de átomos, né, e tenta dar uma série de explicações tendo em vista, né, uma física atomista, né? Segundo vários autores, o Putnam, né, e o Boyd, que eles trabalhavam com Putnam nesse período, né, utilizam um argumento, né, na defesa, né, do realismo científico. É o chamado argumento do milagre ou do não milagre, né, no miracles, né, não, sem ausência de milagres, né, que seria o seguinte, né, se não existissem essas entidades de que a ciência fala, né, se não existissem os genes, os átomos, os elétrons, os campos, etc., como explicar esse êxito tão grande que a ciência tem, né, em dar explicações, em fazer previsões, inclusive previsões novas e surpreendentes, né, se essas próprias entidades não existissem? Na verdade, muitas vezes são causas de um efeito observável, né? Pode ter uma fissão do átomo e ter um efeito observável a partir daí, né? Então, como se nada disso existisse, como se fosse uma pura ficção, um construto mental apenas, né? Como compreender o êxito da ciência, como explicar o êxito da ciência, né, nas suas várias explicações, predições em diferentes campos, né? Seria o que alguns chamavam de uma coincidência cósmica, né? Nada disso existe, mas tudo funciona como se essas entidades, esses processos existissem, né? Então, seria uma coisa inexplicável, né, difícil de compreensão, né? E, portanto,
a melhor explicação que nós temos, segundo alguns, até a única explicação, né? A melhor explicação que nós temos para o êxito da ciência, o êxito, né, nas suas afirmações sobre o mundo empírico, é o realismo científico. Né? Putnam diz, o realismo científico é a única concepção, né, que não faz do êxito da ciência um milagre, ou seja, que é capaz de explicar o êxito da ciência. Né? Então, nós temos aí uma teoria, né, uma concepção filosófica, no sentido mais amplo, né, realista, não só sobre, né, objetos físicos, né, facilmente observáveis, né, mas também sobre as entidades teóricas de que a ciência fala. Né? Então, nessa mobília do mundo, né, estão não só objetos macroscópicos, mas também objetos inobserváveis. Né? Então, o realista admite isso, que existem objetos aos quais nós não temos acesso pela observação. Né? Mas a sua postulação, né, ocorre e deve ser mantida, temos boas razões para acreditar na sua existência, né, tendo em vista exatamente o êxito da ciência. Né? Qual a importância da teoria da referência aqui? A ideia de que eu posso ter diferentes teorias sobre o átomo, mas a minha referência ao átomo permanece a mesma. Eu continuo a falar do átomo. Então eu podia pensar, o átomo é dessa forma, tem essa estrutura. Depois eu vejo que essa aqui não é a estrutura do átomo, é uma outra estrutura. Mas eu continuo a falar do átomo. Tem aquilo que chama de uma estabilidade referencial. Não é de um outro objeto que eu estou falando. Daquele mesmo objeto que eu disse que tinha tais características, eu estou dizendo que esse mesmo objeto tem outras características e não essa. Tá? Então, a importância para o realista, de que as nossas crenças vão mudando, as nossas teorias vão mudando, mas nós continuamos a falar do mesmo objeto. Tá claro? Continuamos a ter um discurso sobre o mesmo objeto. E esse avanço nosso do conhecimento, né, no sentido de uma aproximação da verdade, também vai se dando pela incorporação, pelo menos como caso limite, né, das teorias anteriores, levando então uma convergência, né, uma visão geralmente cumulativa do conhecimento. Né? Então, de certo modo, também permite compreender, né, o avanço da ciência, né, com teorias cada vez mais, né, desenvolvidas e que incorporam, pelo menos como, tem que eliminar os erros anteriores também, mas pelo menos como caso limite, as teorias anteriores. Né? Então, com isso, nós temos, né, a estabilidade referencial que é dada, né? E a estabilidade referencial é dada por quê? Né? Vocês imaginem uma situação diferente dessa, numa outra semântica. Vocês imaginem, por exemplo, que o sentido determina a referência. Se o sentido determina a referência, e o sentido está em um certo contexto teórico, conforme as teorias vão mudando, o sentido muda. E a referência pode mudar também. Né? Isso é totalmente contrário a uma visão realista. O realista diz que as teorias estão mudando, nossas teorias do mundo mudam, mas continuamos a falar dos mesmos objetos. Continuamos a falar do átomo. Nossas concepções sobre o que é o átomo podem mudar. Mas não estamos falando de uma outra coisa. Estamos falando do mesmo átomo. Né? Então, aí a importância dessa forma de compreender uma semântica, né, em que a mudança do sentido das palavras e das teorias não acarreta uma mudança na própria referência dos termos. Né? No caso das espécies naturais, né, um exemplo bastante conhecido que é dado pelo Putnam, né, é o exemplo da Terra gêmea. Né? Então, ele diz o seguinte, vamos imaginar, ficção científica, né, vamos imaginar um outro planeta idêntico ao nosso, em tudo. Falam, inclusive, a mesma língua, né, e lá as aparências são as mesmas que nós temos aqui, nós aprendemos as coisas da mesma forma, né? E tem uma substância lá que também é chamada de água, né? E que é a substância que cai durante a chuva, que está nos lagos, certo? Que nós bebemos e tudo mais, chamada de água. Né? Só que é feita agora uma análise, né, da composição química dessa substância. E se percebe que essa substância não é H2O. É uma outra substância complexa, mas não é H2O. É uma outra fórmula, uma outra composição química. Ele, para simplificar, ele fala XYZ, uma outra composição química diferente.
o que o Putnam diz? Né? O sentido que nós temos da palavra água não é algo que está na nossa cabeça. Né? O meaning de água não é algo que está na nossa cabeça. Por quê? Porque ao observarmos esse objeto, né, analisarmos a sua estrutura, né, química, atômica, e percebemos que não é H2O, nós não diremos que é água. Né? Porque para ser água, né, é preciso que seja H2O. Embora todas as aparências sejam semelhantes, não é isso que vai determinar o sentido do termo. Né? Então, desse ponto de vista, a referência faz parte do significado. Né? Se a referência é outra, né, o termo, essa entidade que nós estamos falando, não pode ser água, não é a mesma coisa. Né? Por quê? Porque a referência é outra, ainda que, do ponto de vista das suas aparências, né, seja muito semelhante àquilo que nós chamamos de água. Né? Então, nessa terra gêmea, né, essa outra substância, né, não será tomada por nós como sendo água. Porque nós achamos que ser H2O, né, que é, por exemplo, a extensão do termo água, né, é ser H2O, é importante para, né, a determinação do significado. Então, não é o significado que vai determinar, né, o que é o objeto, mas a própria referência, a própria extensão do termo, né, tem uma participação importante no meaning, na composição do significado de água. Né? Então, novamente, aí, né, quer dizer, assim, a importância de a extensão ser a mesma para que se possa, né, dizer que é a mesma substância. Ainda que nas aparências sejam, né, tudo muito semelhante ao que nós temos no nosso mundo, né, não é isso que vai fixar, né, o meaning, né, o significado do termo água. Bom, então nós temos, né, nessa primeira fase, né, de Putnam, né, uma visão, né, tipicamente realista, realismo metafísico, né, que pode ser ampliada aí, desse ponto de vista, levando em conta um aspecto epistemológico da ciência, que a ciência nos dá um certo tipo de acesso epistêmico ao mundo, que eu poderia ser um cético, né? O mundo é o que é, mas não podemos conhecê-lo. Né? Então, que a ciência, há um certo otimismo aí, né? Que a ciência nos permite conhecer, ainda que parcialmente, aproximadamente, né, de maneira falível, como é o mundo, né? Putnam passa a questionar, né, passa a ver dificuldades nessa sua própria posição anterior. Né? Essa posição que ele chama de externalista, ele mesmo chama de externalista. Né? O primeiro ponto que Putnam coloca, né, é o seguinte, uma objeção que ele vai fazer. Se existe uma correspondência com o mundo, um mapeamento da nossa linguagem no mundo, se existe uma forma de fazer isso, existe mais de uma. Né? Ou seja, se nós fixarmos os valores de verdade das proposições que nós aceitamos, né, essas aqui são verdadeiras e tudo mais, esses valores de verdade assim fixados não determinam a referência de todos os termos. Eu poderia ter diferentes mapeamentos no mundo, mantendo o valor de verdade das proposições que nós aceitamos. Está ligado em lógica, né, ao teorema de Löwenheim-Skolem, né? Que nós temos aí essa possibilidade de fazer diferentes, em condições muito gerais, né, fazer diferentes mapeamentos. Né? Então, como que eu vou saber que é uma ou outra a correspondência de que eu estou falando? Né? Se há uma correspondência, há muitas correspondências. Um número indefinidamente grande. Né? Então, como eu vou saber que é uma determinada correspondência que existe e não outra? Então, já começa uma dificuldade na própria caracterização da noção de correspondência, né, que é fundamental nessa caracterização que ele faz de realismo metafísico, né, e mais amplamente realismo científico. Né? Putnam passa, então, a propor, né, uma forma de realismo, né, a partir de objeções como essas, né, a gente vai falar de outras coisas também, que levaria em conta a nossa capacidade, a própria noção de verdade, né, levaria em conta a nossa capacidade de chegar ao conhecimento. Né? É o que nós chamamos de concepções epistêmicas da verdade. Né? A noção de correspondência é tipicamente uma noção não epistêmica.
Se existe uma correspondência entre a proposição e o mundo, o enunciado é verdadeiro. Se não existe, não é verdadeiro. Não é que eu saiba que existe a correspondência, não. Existindo a correspondência, independentemente, né, da minha capacidade cognitiva, né, existindo a correspondência, o enunciado é verdadeiro. Não existindo a correspondência, o enunciado é falso. Né? E para o realista, é possível que existam verdades incognoscíveis. Né? Verdades sobre o mundo, sobre as quais eu não tenho a mínima condição de saber que ela é verdadeira. Né? Putnam, então, ele entende que a noção de verdade, aí tem uma influência de outros autores, como Dummett, por exemplo, né? Que a própria noção de verdade, né, ela tem que ter um aspecto epistêmico. Né? Para Putnam, nesse segundo período do realismo interno, não tem muito sentido dizer, a gente vai depois explicar melhor isso, que uma teoria ela pode ser idealmente adequada do ponto de vista epistemológico, de um ponto de vista ideal. Ela satisfaz a todas as condições epistêmicas em seu grau máximo, ideal. E mesmo assim é falsa. Um realista diz isso. Uma teoria pode, do ponto de vista epistemológico, satisfazer a todos os critérios no seu grau máximo, né, de simplicidade, de coerência, né, de poder preditivo, poder explicativo, todos os critérios metodológicos adequados para selecionar uma teoria. Ela poderia fazer isso idealmente no seu grau máximo e mesmo assim ser falsa para um realista metafísico. E mesmo assim não corresponder à realidade. Né? Porque essas condições, né, epistemicamente ideais dizem respeito ao ser humano. Né? Diz respeito ao modo como nós podemos conhecer. Né? Então, mesmo satisfazendo em grau máximo, né, os requisitos de conhecimento, né, em relação a nós, mesmo assim, a teoria pode ser falsa, no sentido que pode não corresponder à realidade. Putnam diz, se você quer saber se alguém é realista ou não, faça essa pergunta. Né? É um realista metafísico. Né? Satisfazendo a todas as condições epistêmicas em seu grau máximo, de forma ideal, ainda assim a proposição pode ser falsa? Né? Putnam vai dizer, um realista metafísico vai dizer sim. Ela pode satisfazer todas as condições que diz respeito a nós, seres humanos, né, e não haver a correspondência com a realidade. Né? Não ser verdadeira no sentido do realismo metafísico.